Por favor. Pastor Alexander, a paz do Senhor Jesus. Nos ajuda a pronunciar o seu nome, pastor, para a gente não falar errado. E eu vou ligar o ar porque tá calor, amor, meu pai. Eu não sei o que vocês querem mais que eu diga a uma altura dessa do campeonato, com tantas considerações preciosas, com tanta bênção vinda da parte do Senhor, por meio de vocês, Vitor, Thalita, pastor Anderson, que tive a oportunidade de conhecer agora, e o meu amigo de longa data, Romerito Padilha. Que Deus continue abençoando vocês, além daqueles que já passaram por aqui, pastor Wagner e tantos outros. É para mim uma alegria ficar aqui me alimentando dessa palavra e desfrutando desse convívio, dessa comunhão, dessa unidade tão agradável que intercontinental, que transpõe barreiras geográficas, barreiras denominacionais, porque nós somos um só corpo. Amém. Ainda que estejamos em diversos locais, cada qual com as suas peculiaridades, dentro da sua diversidade, o que eu posso dizer é que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Eu sou grato a Deus, gratidão, e não sei o que dizer diante de tantos ensinamentos nessa live. Olha, eu estou... Como é que a gente se sente? Eu sei que no Japão não é igual ao Brasil, mas aqui no Brasil, vocês vão se lembrar, quando a gente acaba de sair de um rodízio, a gente sai saciado, para não dizer empanturrado, de tanto comer. É como eu me sinto numa live como essa, saindo saciado, alimentado, fortalecido e especialmente grato a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós nos detalhes. E independente de onde nós estejamos, o Romerito está ali curtindo um calorzinho, né, com um ventilador barulhento, vivendo a sua vida de itinerante no calor. Quando resolve fazer frio no Japão, misericórdia, é frio para mais de metro, né, com direito a neve e tudo mais. Eu aqui no litoral de São Paulo, hoje estou com uma temperatura amena, entre os seus 20, 22 graus, que para mim é maravilhoso. O povo daqui está morrendo de frio com essa temperatura. Para mim está ótimo, eu gosto de frio. Agora, o fato é que, independente da temperatura, nós estamos conectados. Nós estamos ligados numa só sintonia. E a nossa sintonia tem nome. É o Espírito Santo. Amém. E eu fico aqui simplesmente encantado com o nome que Deus deu a vocês para o seu ministério, Vitor e Thalita. Atos. Que fala do derramar do Espírito Santo. E o que seria de nós não fora o Espírito Santo? Porque o próprio Jesus, ele enfatiza a importância do Espírito Santo quando ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei um outro Consolador. Porque Jesus Cristo, enquanto na Terra esteve na condição humana, ele estava limitado a um só local geográfico, porque ele era de carne e osso. Mas quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito está em todos nós. E ele age por meio de todos nós. E ele se manifesta na vida de cada um de nós. Por isso, vós, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem cântico espiritual, mas que tudo seja feito para edificação do corpo. Então, esta live demonstra isso. Um tem um pouquinho de conhecimento aqui, outro tem um pouquinho de conhecimento ali. Um pega o violão e toca aqui, outro pega o teclado e toca ali.
mas que tudo seja feito para edificação do corpo. E olha, eu só vou finalizar dizendo uma coisa. Se vocês resolverem fazer outras lives como esta, eu falo para vocês o seguinte, hashtag tô dentro. É só chamar, tá um pouco longe para mandar sinal de fumaça do Japão até aqui, eu não sei se vai aparecer, mas eu fico no aguardo do comando. É só chamar que eu correspondo. Tá certo? Amém. Amém. Não vou tomar mais tempo. Eu sei que no Japão já é quase meia-noite, né? Vocês devem estar doidos para ir dormir, descansar um pouquinho, né? Eu tô de folga amanhã, só os varões aqui. Eu, pastor Anderson. E o pastor Anderson, o pastor Alexander, ele é o pastor do nosso Ministério Atos também. Nós estamos com dois locais, aqui no estado de Guma, no Japão, e lá com ele no estado de Shizuoka, na cidade de Iwata, é o nosso Ministério Atos também. Então, nós dois estamos nesse ministério. Ministério Atos. O senhor, a gente já explicou para o senhor conhece. Faltava conhecer o nosso pastor, pastor Anderson Muroi aqui no Japão. E a gente vai fazer muitas coisas juntos, se Deus quiser. Amém. Que bênção. Eu percebi que vocês estavam numa sintonia diferenciada. Eu falei, tem coisa nessa conversa. Eu estava desconfiado que tinha algum segredo nessa história. Já foi desvendado o segredo, né? Glória a Deus por isso. E que bênção, vocês já iniciam com 2 pontos de pregação abertos numa terra em que a idolatria e a frieza predominam com tanta severidade. Pelo contato que eu tenho com os orientais, eu vejo a dificuldade de acessar o coração dessas pessoas. Mas a minha oração é que Deus entregue a vocês a chave para acessar o coração desse povo aí na terra do sol nascente. Amém. Que o Senhor entregue. E eu fiquei acompanhando o último culto que vocês fizeram, o Vitor ministrando. Eu falei, meu Deus, que vontade de estar ali junto, dando glória. Aleluia, eu não falo nada de japonês, só alguns termos técnicos da arte marcial, mas não tem problema, é um só espírito, eu vou compartilhando aqui, vou me alegrando, porque é impressionante como testifica, o Espírito testifica em nós. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade. Até fui pego aqui de surpresa, eu estava resolvendo inúmeras coisas aqui, ouvindo vocês e só trabalhando no meu escritório aqui, fazendo postagem de live, editando vídeo, enfim. Quem trabalha com rede social em prol do reino sabe disso e dá um trabalho danado. Mas eu estava aqui me alimentando e dizendo, que bênção, que alegria, que doçura, que leveza. E como diz o Romerito, esse assunto me atrai. Eu gosto mesmo de palavra de Deus. Mas, queridos, eu finalizo, para não me alongar demais, profetizando sobre a vida de vocês. Que o Senhor entregue em vossas mãos a chave espiritual para acessar o coração desse povo. Não foi à toa que Deus colocou vocês aí. Eu sempre digo isso. E os brasileiros, pelas viagens que eu fiz mundo afora, percebi que os brasileiros, eles carregam uma unção que é inexplicável. Porque quando você fala que é brasileiro, inexplicavelmente as pessoas sorriem. E não é só por causa do futebol. O futebol é só uma desculpa. Mas quando você diz que é brasileiro, as pessoas se abrem. Até em países fechados, isso é interessante. Até em países árabes, as pessoas se abrem para os brasileiros. E, queridos, essa responsabilidade nós carregamos. Porque Deus colocou essa unção sobre nós, brasileiros. Então, que Deus leve essa unção sobre o Japão através da vida de vocês. Em nome de Jesus. Domo arigato gozaimasu. Nossa, Pastor, satisfação enorme ter o senhor conosco aqui. Amém. Pastor, Glória a Deus.
A irmã Cássia estava ministrando na live da irmã Lília, lá da Alemanha. Foi lá que eu a conheci, estava acompanhando também um pouquinho da ministração. Deus é especialista em fazer conexões. Conexões, E o aliança. homem é especialista em quebrar conexões. Boa. Nós precisamos nos conectar. Porque o diabo nos incentiva a desconectar. Mas nós precisamos nos conectar. E de uma forma que eu não sei explicar. Mas o Espírito Santo sabe. Eu estou conectado com vocês aí no Japão. Então eu agradeço a Deus por ser privilegiado pelos céus com a oportunidade de participar com vocês dessa obra. Eu tenho muita alegria em vê-los crescendo em estatura, conhecimento e na graça do Senhor. Amém. Que vocês sejam luz e sal. Que vocês sejam referência. Que vocês não passem despercebidos. E que sejam cristãos, a saber, pequenos cristos andando pelo Japão. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Que as pessoas vejam em vocês Cristo caminhando por essa terra. Que as pessoas encontrem em vocês o mesmo que encontravam em Jesus Cristo. Que vocês possam exalar o perfume de Cristo. E que possam atrair para o Senhor almas preciosas, as quais estão prisioneiras pela idolatria, pela frieza, pelo humanismo, pelo racionalismo e pelo sectarismo que predominam nessa terra. Mas que vocês sejam canais de bênção para levar a boa nova de que é chegado o reino de Deus sobre o Japão. Amém. É chegado o reino de Deus sobre essa terra. Que vocês sejam precursores de um legítimo Pentecostes nesse lugar. Que vocês sejam, como foi um dia, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu e outros discípulos do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. andando sobre o Japão. E, finalmente, eu faço menção das palavras do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém. Que vocês sejam, neste tempo, precursores desse mover dos céus. Pastores Anderson, Thalita e Vitor, que vocês sejam esses precursores, desbravadores, incursores do reino celestial, semeando a palavra, porque o que vocês irão colher é fruto do que outros antes de vocês semearam. Portanto, em Amém. nome de Jesus, recebam essa unção profética da parte do Senhor, vos enchendo de sabedoria, discernimento, poder e autoridade para Aleluia. ministrar com sinais nesse lugar, Aleluia. para que o Oh, povo Jesus. creia
que foram enviados pelo Senhor. Que os sinais vos acompanhem. Que os prodígios, as maravilhas, as curas e as libertações de possessões malignas se concretizem através da vossa vida, para que esse povo incrédulo creia e se renda a Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo da graça do Senhor sobre o Japão. Em nome de Jesus, um novo tempo. Receba também, Cássia, um novo tempo da parte do Senhor sobre o Japão, que sopre, como foi em Ezequiel 37. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos, para que eles vivam. Em nome de Jesus. Que já pela fé possa ouvir o som de ossos se unindo aos seus ossos. Que sobre esses ossos cresça carne e se forme um numeroso exército. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa live especial, profética, de liberação da palavra de Deus. Eu abençoo os meus irmãos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que eles vivam um tempo de colheita, como está escrito lá em João 4, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai para o Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a colheita. Que seja um tempo de colheita no Ministério Atos. Que seja um tempo de colheita e o fruto são as almas. Eu profetizo colheita abundante, superabundante na vida dos meus irmãos, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu oro e declaro que seja ligado nos céus, para que também seja ligado na terra, em nome de Jesus. Amém